Olá, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Nós vamos entrar aí no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, tá bem? Tá bom? 1 Tessalonicenses, né? Paulo escreveu, e aqui também ele dá autoria a Silvano e a Timóteo dessa carta. Tessalonicenses, capítulo 2. Tessalonicenses, capítulo 2, está falando assim, como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. É bom que nós vamos aprender como é que Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses, que é bom que a gente vai aprendendo também para a gente exercer os nossos ministérios, porque cada um tem um ministério, né? E nós vamos dar conta daquilo que Deus nos entregou. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Olha bem, em Tessalonicenses capítulo 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. A nossa entrada não foi à toa. Teve vantagem. Mas mesmo depois de termos antes padecidos e sendo agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar do Evangelho de Deus com grande combate, porque a exortação, o nosso aconselhamento, a nossa exortação não foi engano, nem imundícia, nem fraudulência. Eu faço questão de ler de novo. Ele fala assim, ó, porque o nosso conselho não foi engano, não foi imundícia e nem foi fraudulenta, não foi fraude, né? Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Então aqui, gente, as pessoas não estão querendo ouvir a verdade. O mundo de hoje quer ouvir palavras agradáveis, que massageiam o seu coração. Mas nós devemos fazer como Paulo, Timóteo e Silvano. Nós devemos aconselhar sem engano, sem imundícia e sem fraudulência. E ele fala, né? Porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, como se diz, nunca usamos palavras de bajulação. Nós não bajulamos ninguém. Nós sabemos que ainda há dentro das igrejas, né, muitos bajuladores, e nós também temos que tomar cuidado para não sermos bajuladores, que às vezes a gente quer conseguir algo com o pastor ou com a pastora, a gente passa a bajular. Agradar é uma coisa, gente, bajular é outra. Bajular é concordar com coisas que não estão na palavra. Se não tiver na palavra, nós devemos assentar e conversar para chegar a um ponto comum, né? Mas a gente não pode bajular, aceitar as coisas erradas das pessoas, bajular com interesse, faz fofoca com bajulação, né? Então ele falou assim, ó, porque bem sabeis que nunca usamos de palavras de bajulação, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, não houve pretexto de avareza, porque a avareza também, na Bíblia, é considerada idolatria. A pessoa tem para ajudar, mas não ajuda. E nós estamos nesse mundo para ajudar as pessoas, em nome de Jesus, ajudar a igreja que nós congregamos, em nome de Jesus. E aqui ele fala assim, ó, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Como se diz, como somos apóstolos de Cristo, nós poderíamos estar pedindo para vocês uma oferta, mas nem isso nós fizemos. Nós não exigimos bajulação, nós não buscamos glória de homens, nem de vós, nem de outros. Até que podíamos pedir uma, né, como se diz, estou entendendo aqui, podia falar com vocês para nos bancar, mas nós não fizemos isso. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos.
nós cuidamos bem de vocês. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, por enquanto não éreis muitos queridos, né? Então falando, vocês não eram muito queridos, mas nós nos afeiçoamos a vocês. E porque, Tessalonicenses 2,9 agora, porque bem vos lembrais, irmãos, de vosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados, a nenhum de vós vos pregamos o Evangelho de Deus. Então deu-se a entender aqui que para Paulo, para eles não servirem de peso para o povo tessalônico, eles trabalhavam para agarinhar dinheiro para eles mesmos e eles não cobraram nada deles, né? Ele falando aqui também está falando assim, porque assim como bem sabeis, de modo que vos aconselhávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai e filho, nós consideramos vocês como os nossos filhos, como nós consideramos pai de vocês, para que conduzis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Deus vos chama para o seu reino e para a sua glória. Então, o nosso comportamento de pessoas cristãs, de pessoas evangélicas, tem que ser de modo digno para que as pessoas possam ser atraídas pelo amor de Deus através do nosso comportamento. Que o Senhor, se eu não tive bom comportamento, que o Senhor me perdoe em nome do Senhor Jesus e vamos mudar, né? Que o Senhor tire toda a soberba, toda a avareza, tudo aquilo que não serve para a edificação do reino, que o Senhor retire de nós, né? Em nome de Jesus. E ele fala assim, olha, porque também por isso também damos sem cessar, sem parar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e a recebeste não como palavra de homens, mas segundo a verdade. Vocês receberam como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Quem crê, Deus está operando na vida deles, né? E aí, gente, ele também falou assim, olha, os quais também mataram o Senhor Jesus e seus próprios profetas. Foi o que Jerusalém fez, né? Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, mataste os seus profetas, né? E mataram o Senhor Jesus e nos tem perseguido, tá? E Paulo, Timóteo, Silvano, todo mundo que servia a Deus naquela época era perseguido. E até hoje há perseguições severas em outros países. Aqui no Brasil não há perseguição tão severa, mas acontece que muitas pessoas estão ficando cegas ao Evangelho, estão trocando o Evangelho, trocando a fé em Deus por seitas. E é muito triste, pessoa que era de frente de trabalho, hoje está servindo em seitas e heresias. Misericórdia, Pai, que essas coisas não alcancem o nosso coração, em nome de Jesus. E ele falou assim, ó, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Não, porém, irmãos, sendo privado de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, porque eles tiveram um carinho muito grande com os tessalonicenses, né? Trataram eles como filhos e
como pais, né? E aí ele fala assim, ó, por isso bem que quisemos uma ou outra vez fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo está falando, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás tentou impedir. Satanás, ele está falando aqui que Satanás impediu. Então nós devemos, né? Não deu para Paulo ir lá, e ele fala assim, ó, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Quando a pessoa aceita Jesus, é uma vitória para nós também. E Paulo deixou bem claro aí, né, que é uma vitória. Tessalonicenses capítulo 2, né, nós vamos ver aqui, então, um comentário, no 2:2, né, está falando assim, olha, alguns dos tessalonicenses eram gentios, que dos ídolos se converteram a Deus. Outros eram judeus, conforme enfatizado pelo relato de Lucas sobre a chegada de Paulo à sinagoga em Tessalônica. Então aqui ele falou também, ó, acusações haviam, pelo que deu a entender aqui nesse capítulo 2, é que houve acusações contra o apóstolo e ataques à sua integridade, que podem ser detectadas na sua defesa ao dizer que ele nunca usou de engano, nem de imundícia e nem de fraudulência, nem buscou a glória dos homens. Mas eles ficavam falando que Paulo era imundo, que Paulo era fraudulento, isso tudo para ver se conseguia tirar Paulo do evangelho, mas era da vontade do Senhor, amém? Deixa o seu like, seu